Receber o Jaime, para nós, é sempre um prazer por diversos fatores. Dentre eles, evidentemente, pelo conteúdo que ele sempre nos traz para ampliação do nosso repertório, da nossa visão de mundo, e exatamente no momento onde essa questão de como viver nesse mundo contemporâneo é a prerrogativa de todos nós. Mas, mais do que isso, o Jaime ele é uma pessoa extremamente integrada e devotada às causas que a Unibis encampa ao longo de todos esses anos e sempre trabalha como voluntário em nossa organização. A Unibis Cultural, a caçula da organização, tem a honra, então, de recebê-lo, mais uma vez, dentro da nossa casa, dentre muitas outras que a gente aguarda. Obrigado, Jaime. Bom, boa noite a todos. Antes de mais nada, eu acho que todos vocês aqui merecem uma comenda pela coragem de enfrentar o caos da noite paulistana, a falta de luz, a falta de faróis em alguns dos... Quase eu mesmo desisti de vir, né? Cheguei em algum momento a temer se haveria as condições para que a gente pudesse se encontrar. Deixa eu só pegar também... Alô, este microfone aqui. E antes de dar prosseguimento a essa nossa conversa, eu queria pontuar algumas observações. Primeiro, agradecer imensamente o convite da Unibis. Eu procuro trazer uma minúscula contribuição para um trabalho que eu admiro demais, que vocês têm feito aqui, né, diretoria, os profissionais envolvidos, e, portanto, tento trazer um pouco do meu trabalho aqui para compartilhar com vocês as minhas reflexões, as minhas percepções. E a minha intenção é que isso aqui seja uma conversa a mais informal possível. Então, eu convido vocês a, eventualmente, me interromper, levantando a mão, caso surja alguma dúvida e, sobretudo, se houver alguma crítica. Só peço que não haja statements, né? Que não haja grandes manifestações do ponto de vista da sua duração, para que a gente possa fluir, mas, de qualquer forma, gostaria muito que houvesse, caso haja necessidade, uma interação e a gente possa trocar ideias. A minha intenção hoje é compartilhar com vocês como eu enxergo os megatrends, as grandes tendências que desenham o século XXI. Francamente, eu acho que nós, como sociedade brasileira, temos dado uma atenção menor do que é necessária para esse assunto. É, até certa medida, compreensível. Um país que vive às voltas com a crise política, a crise econômica, um impeachment sempre traumático, seja favorável ou contrário a esse processo, mas ele sempre traz muita turbulência. E, portanto, eu tenho tentado, em várias das minhas intervenções, dizer o seguinte: eu temo que, quando a gente emerja dessa crise, e vamos emergir sooner or later, mais cedo ou mais tarde, que talvez nós, como sociedade brasileira, sejamos um pouco surpreendidos por alguns fenômenos que estão desenhando o cenário internacional e nós acordemos tarde para a tarefa de nos encaixarmos nesse cenário que está se desenhando no século XXI. Eu queria iniciar a conversa mostrando um pequeno vídeo. O vídeo está em mandarim, e como eu sei que vocês são fluentes no idioma chinês, ele não tem legendas. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, o vídeo relativamente curto, na pessoa que aparece na imagem, e logo em seguida eu vou comentar sobre ele. A gente pode soltar já o primeiro vídeo, antes de iniciarmos? Por favor.
我们现在正合适这样子。ちょうど良いここ。80年代初，我们的总设计师邓小平坐在日本的城际高速列车上，心潮起伏。火车的速度极大地推动了这个伟人的雄心和想象力，对中国的4化大业做出了胆子再大一点、步子再快一点的决策，决心在本世纪实现国家现代化的。Antes de eu pedir para vocês as suas opiniões sobre o que o narrador disse ao final, eu queria que quem tiver observações passe por escrito, por gentileza. Mas eu acho que essas imagens elas são muito valiosas, porque elas retratam aquele que, para mim, é o mais importante personagem da história da humanidade na segunda metade do século XX. Esse senhorzinho que aparece andando de trem no Japão, embora o vídeo todo seja em chinês, esse senhorzinho se chamava Deng Xiaoping. Espera lá. Eu imagino que para boa parte de vocês tenha sido uma novidade ver imagens de Deng Xiaoping. Eu não tenho dúvida se eu perguntasse Mao Tse-tung, todos vocês teriam a imagem de Mao na cabeça. Francamente, estamos aqui em família. Quem tinha a imagem de Deng Xiaoping na cabeça? Mas, vejam, 3, 4, né? Então, das duas, uma. Ou o Jaime está absolutamente equivocado, o que não é de se descartar. Como é que ele pode sustentar que um público como vocês, interessado, informado, não tenha um Deng Xiaoping tão claro na cabeça? Então, ou o Jaime está enganado, ou deve haver alguma explicação lógica para isso. Eu vou tentar dar explicação lógica, sem descartar a possibilidade de eu estar equivocado. Deng Xiaoping é o homem que muda a história da China e, por consequência, a história da humanidade a partir de 1978. Quando ele deslancha um processo de reformas não políticas, um processo de reformas econômicas, com impacto, obviamente, social, que muda, portanto, a vida de 23% da população do planeta, mas com impacto absolutamente global e com consequências que eu vou procurar trazer para vocês. Ou seja, para mim, o século XXI começa em 1978, que é o ano do início das reformas implementadas por Deng Xiaoping na China. Claro que eu estou me referindo não à historiografia, mas a fenômenos que modelam o século XXI. E antes de avançar e tentar justificar por que eu reputo o Deng como a figura histórica mais importante da segunda metade do século XXI, e o classifico como tal, porque ele é quem inicia esse processo que vai ser, para mim, o principal a modelar o atual período histórico que a gente vive. Mas, antes de sustentar isso, deixa eu tentar rapidamente explicar por que eu insisto na tese da importância dele e ele não tem uma visibilidade proporcional à sua obra, concordam? Eu morei 3 anos em Pequim, de 94 a 97, como correspondente da Folha. Nesse período inteiro, eu vi um outdoor com a figura de Deng Xiaoping na cidade de Shenzhen, ao lado de Hong Kong. Quem for hoje à China não verá selos, moedas, fotos em repartições públicas com a efígie de Deng Xiaoping. Por quê? Mao ainda aparece, mas Deng não. Deng, quando assume o poder na China, um dos seus aspectos fundamentais era a ruptura com um período chamado Revolução Cultural, um período de radicalização das ideias comunistas, implementado por Mao Tse-tung, que aconteceu de 66 a 76. Para Deng, isso foi um desastre para a China, porque radicalizou o comunismo, era uma estratégia política do Mao Tse-tung para se manter no poder, mas esse período histórico jogou a China em mais pobreza, mais isolamento, mais miséria. E Deng queria fazer uma ruptura com esse período imediatamente anterior. E aí ele disse o seguinte: qual era uma das características fundamentais do período da Revolução Cultural e do todo o período do maoísmo? Mao chegou ao poder em 49 com a Revolução. Uma das características fundamentais era o culto à personalidade de Mao Tse-tung. Chega de imperadores, disse Deng Xiaoping.
Portanto, a partir de agora, mais importante do que a liderança política que capitaneia esse processo, mais importante que isso é o processo em si. São as reformas que a gente está implementando na China. Não será um líder, um imperador, que terá a visibilidade de um culto à personalidade à la Mao, à la Stalin. Quem tem na cabeça o nome do atual presidente da China? O tal do Xi Jinping. Mas isso tudo é reflexo dessa percepção de Deng Xiaoping. Repito, mais importante do que a personalidade é o processo em si que ele comanda. O século XX, esse que assiste à chegada de Deng Xiaoping, a sua segunda metade foi marcada por qual processo histórico? A Guerra Fria. A Guerra Fria que emerge da Segunda Guerra Mundial e foi o período histórico que marcou final dos anos 40 até 89, com a queda do Muro de Berlim. O que caracterizou a Guerra Fria? Um período de bipolaridade. Foi o grande momento do embate entre comunismo versus capitalismo, personificados, no caso, por Estados Unidos e União Soviética. Qual era a prioridade do capitalismo nesse momento histórico? Ora, foi a primeira vez que o capitalismo enfrentou um adversário ameaçador à sua existência. Ora, hoje a gente fala, pô, mas Jaime, o comunismo, algo que foi condenado pela história, que não deu certo. Uma coisa é você olhar para o comunismo com os olhos de hoje, século XXI. Outra coisa, por exemplo, é você olhar para essa ameaça ao final dos anos 40, quando a União Soviética emerge fortalecida da Segunda Guerra Mundial, quando a China, em 1º de outubro de 49, se torna comunista, quando a Revolução Cubana triunfa em janeiro de 59. Ou seja, o capitalismo, pela primeira vez, é colocado diante de uma ameaça concreta à sua existência. Portanto, qual era a prioridade do capitalismo nesse momento histórico? Sobreviver. Enfrentar o comunismo. E eu até avalio que um dos aspectos fundamentais dessa ameaça que o comunismo significou para o capitalismo foi impor reformas ao capitalismo na medida em que o capitalismo temia ser engolido por esse adversário. É nesse momento, por exemplo, que surge a tal da social-democracia europeia. Lembram-se do welfare state? Ora, a Europa, e infelizmente a história mostra que avanços sociais geralmente não são feitos a partir de processos, digamos, voluntários, mas de processos de choque. E o capitalismo, qual era o ponto focal da Guerra Fria? Era a Europa. Era ali que a União Soviética e Estados Unidos se viam tete a tete. Qual era o ícone da Guerra Fria? O Muro de Berlim. Portanto, do lado de cá do muro, o capitalismo falou, opa, espera aí, para enfrentar a ameaça soviética, entre outras coisas, eu preciso aperfeiçoar o capitalismo. E aí é que se cria um estado de bem-estar social, na medida em que o sistema capitalista na Europa se sentia ameaçado diante do avanço da influência soviética. Pois bem, quando termina a Guerra Fria, o capitalismo conclui o quê? Opa, agora, para usar uma analogia futebolística, eu não vou jogar mais na defensiva. Aliás, eu falei de um aspecto que pode ser interpretado como positivo, já que, no núcleo da Guerra Fria, o capitalismo se aperfeiçoou. Mas, se a gente lembrar, na periferia, como é que o lado de cá reagiu à ameaça soviética? Apoiando ditaduras militares, como foi o caso na América Latina. Mas, feita essa observação, o que eu gostaria de ressaltar? Que o capitalismo, livre da ameaça do comunismo, volta a algumas de suas características básicas. Qual seja? Eu preciso de novas fronteiras de expansão. Eu preciso entrar num ciclo de quê? De nova expansão. Mas espera lá. Eu, capitalismo,
estou livre da ameaça soviética. Eu preciso de novos mercados consumidores. Eu preciso entrar no momento em que eu consiga vender em larga escala bens industrializados. Nesse momento pós-Guerra Fria, capitalismo, será que eu consigo ter uma expansão relevante se eu recorrer aos velhos e tradicionais mercados? Estados Unidos, Europa, Japão. Esses mercados, do ponto de vista das suas estruturas de consumo, já estão relativamente saturados. Eu preciso dramaticamente de novas fronteiras de expansão. Eu preciso dramaticamente de quê? De novos consumidores. Esse é o momento... Quem falou China está parecendo aquela história do filme... Tem um filme de mistério que foi exibido em Lisboa, chamado A Secretária Assassina. Você já antecipou o fim da história. Já revelou quem é o assassino. Exatamente, é o Acha-China, né? O fato é, gente, então, que o capitalismo precisa drasticamente de novas fronteiras. E aí, como o nosso roteirista antecipou, junta-se... eu me lembro quando eu era criança, tinha um desenho, eu nunca lembro do nome do desenho, mas eram dois personagens que cada um tinha metade de um anel. E quando eles juntavam os anéis, dava Shazam, não é? Como chamava o desenho? Bom, não sei. O fato é, gente, que... Shazam. O fato é que uma metade do anel do que eu quero trazer para vocês seria, portanto, essa necessidade desse momento histórico do capitalismo pós-Guerra Fria. A outra metade do anel são as mudanças na China. Por que esse senhor decide mudar a estrutura do país no qual ele nasceu? Deng Xiaoping nasceu em 1904. E ele era lá do interior da China, numa província chamada Sichuan, bem remota, lá perto da fronteira com o Tibete. Com menos de 20 anos de idade, portanto, na década de 20, a família dele, que era uma família de classe média, pequenos proprietários de terra, decide enviar o seu filho, olha que incrível, na década de 20, do interior da China, para um programa de estudo e trabalho na França. Imagina o impacto na cabeça do jovem chinês que sai dos mais remotos rincões do seu país e desembarca em Lyon, na França. Lá ele entra em contato com aquela efervescência, ebulição intelectual. Nós estamos na década de 20, em 17, havia ocorrido a Revolução Bolchevique. Deng Xiaoping adere ao movimento revolucionário, do qual ele diz que vai pertencer até o final da sua vida. Da França vai ser treinado em Moscou. De Moscou volta para a China e participa de todos os grandes momentos da história da Revolução Comunista Chinesa. Da Longa Marcha, nos anos 30, vai participar da chegada ao poder em 49, e vai sempre ser uma das figuras de proa da Revolução Chinesa. Mas sempre com um diferencial. Ele tinha uma visão bem mais heterodoxa do que seus camaradas. Talvez o fato de ter morado na França, de ter se apaixonado por comer croissant e jogar bridge, verdade, eram hábitos que ele reservou até o final da vida, fizeram de Deng sempre uma figura sui generis na liderança do Partido Comunista Chinês. Eu não vou perder aqui muito tempo, porque senão a gente não vai avançar com a história do Deng, mas, dando um FF, Deng Xiaoping chegou a ser perseguido por Mao Tse-tung durante a Revolução Cultural. Foi enviado para um exílio interno na China. Segundo Mao Tse-tung, Deng precisava ser reeducado. Ele tinha ideias muito heterodoxas. Em 1976, Mao Tse-tung morre, e há uma luta pela sucessão do grande timoneiro. De um lado, a viúva Jiang Jin, a viúva de Mao, que queria continuar a Revolução Cultural, queria continuar na trilha da radicalização das ideias comunistas. Ela e seus parceiros, que tinham o sugestivo nome de a Camarilha dos Quatro, ou a Gangue dos Quatro. De outro lado, um sujeito
recuperado do exílio interno, o número 2 do regime comunista chinês naquela época, que morreu em 75, chamava-se Zhou Enlai. E o Zhou, já olhando para a sucessão de Mao, traz o Deng Xiaoping do interior em 1973 e fala: Deng, fique esperto e prepara a sucessão para impedir que a louca da viúva do Mao assuma o poder. E o Deng, com a missão recebida de Zhou Enlai, em 1977, um ano após a morte de Mao Tse-tung, consegue, com a ajuda das Forças Armadas, derrotar a Camarilha dos Quatro, que são presos, e a China entra num novo curso. A ideia de Deng Xiaoping, portanto, era implementar reformas que tirassem a China da sua secular miséria, atraso e pobreza. No começo do século XX, a China era conhecida como o homem doente da Ásia. Os britânicos tiveram a capacidade, em 1842, de impor uma guerra aos chineses. Sabe com que objetivo? Forçar a abertura de portos para vender ópio. Rainha Vitória e Fernandinho Beira-Mar, juntos, in one mission. Em 77, o Deng chega e diz assim, ele recorre a uma frase do folclore popular da sua terra natal, Sichuan. E essa é aquelas frases que sintetizam o pensamento e acabam virando emblemáticas. A frase que mais traduz o pensamento de Deng Xiaoping naquele momento histórico, final dos anos 70. Não importa a cor do gato, o que importa é que ele mate o rato. Provérbio da província de Sichuan. O que queria dizer Deng Xiaoping? Por que não importa a cor do gato? Ou antes, por que e quem é o rato a ser morto? O rato é a pobreza, a miséria, o isolamento que marcou a China nos últimos 200 anos. Período histórico que o próprio Partido Comunista define como 200 anos de humilhação e vergonha. Quando a China se transformou em alvo de potências coloniais, perdeu guerras para o Japão, para o Reino Unido, foi invadido. E por que não importa a cor do gato? Deng chegou e disse o seguinte, em bom chinês, je suis désolé. Se eu sou comunista, manterei minhas credenciais comunistas, mas se a minha missão e a minha tarefa é tirar a China do atraso, do isolamento e da pobreza, a única fórmula que eu conheci ao longo da história da humanidade para gerar riqueza se chama economia de mercado. Dear comrades, Tavares. E tem uma frase do Deng que pode parecer uma obviedade, mas em alguns momentos da minha vida eu recorro a ela também. E ele usou muito isso naquele momento do debate. A verdade emana dos fatos. Ou seja, Deng Xiaoping ele queria se posicionar como pragmático. A viúva de Mao era a ideológica. E os pragmáticos vencem com o apoio das Forças Armadas. Welcome ao século XXI. Junta-se a China querendo criar uma economia baseada em mercado, oferta e demanda, livre iniciativa, sem, claro, abrir mão do poder político. Uma alquimia que o Deng Xiaoping cria, em que ele vai abrir os horizontes econômicos e manter fechado o horizonte da política. Ele impõe um contrato social aos chineses que é uma linha vermelha, que é a seguinte, eu sou o Partido Comunista, vocês são chineses. A partir de agora, dezembro de 1978, vocês, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, poderão fazer negócios, abrir as suas iniciativas, poderão ter, em alguns casos, propriedade privada, consumo, poderão se associar a estrangeiros, mas há uma linha vermelha que vocês não podem cruzar.
Essa linha vermelha é o poder político. O poder político é meu. Nós, Partido Comunista, manteremos essa estrutura que batizamos de socialismo com características chinesas. Nesse momento, Deng Xiaoping vai fazer com que a China embarque num processo que, repito, terá consequências globais. Eu entendo o século XXI, o que eu chamo de megatrends do século XXI, como 3 pilares. Para mim, 3 pilares modelam o atual período histórico, diferenciando do século XX. Primeiro, classes médias. Esse processo que eu procurei rapidamente descrever, esse encontro da necessidade do capitalismo de um novo ciclo de expansão, com a necessidade do Partido Comunista Chinês de se manter no poder e encontrar na economia de mercado a saída, vai gerar um processo de criação de classes médias que reverbera mundo afora. Nunca antes na história desta humanidade, replicando uma frase de um importante intelectual latino-americano, nunca antes na história desta humanidade se criou tanta classe média, ou seja, nunca se tirou parcelas tão expressivas da população global da miséria e da pobreza absoluta, guindando-os à condição de consumidores. Claro que podemos ter um debate longo e denso sobre as conveniências e a correção desse caminho, mas eu estou procurando aqui fazer o diagnóstico. Nunca, repito, na história da humanidade foram criadas classes médias com tanta velocidade e com tanta intensidade. Num processo que a China é pioneira, mas que depois nós vamos encontrar suas reverberações em países dos mais diversos pontos do globo. E a ponta do iceberg nós até nos habituamos a descrever como BRICS. Não porque esse processo se restringe apenas a Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa, mas apenas porque esses países são os mais expressivos do ponto de vista ou de população, ou de território, ou de tamanho de economia. Mas esse processo vai além dos BRICS. Nós temos países como México, Tailândia, Malásia, Chile, Turquia, que também embarcaram, cada um com as suas especificidades, cada um com a sua própria agenda, mas também em processos de reformas econômicas. O fato é que nós temos, portanto, a partir desse momento, um processo que tem um impacto mais gigantesco em países como Índia e China. E aí, gente, nós vamos começar a ver o quê? Uma mudança do cenário global. Cenário global esse que, para retomar a ideia dos 3 pilares, quais são? Repito um que eu já disse, a emergência de novas classes médias. 2, urbanização. E 3, revolução tecnológica. Misturem esses 3 ingredientes num caldeirão e nós vamos ter, a partir de 1978, um redesenho do cenário global em que o conjunto dessa obra tem um impacto mais significativo numa determinada parte do planeta. Qual? A Ásia. Então, nós podemos definir o século XXI de várias formas. O século das classes médias, o século da urbanização, o século da revolução tecnológica ou o da era do Pacífico. Quando a gente começa a observar as mudanças tectônicas que acontecem na China, o país mais populoso do mundo, quando a gente observa essas mudanças impactando a sociedade da Índia, o 2º país mais populoso do planeta, nós começamos a ver uma mudança no padrão de concentração de poder econômico, político, social e militar, que faz com que a gente tenha essa mudança do ponto de vista emblemático de onde estão
concentrados os principais núcleos de poder no século XXI. A gente pode até fazer uma brincadeira aqui, que é a história dos oceanos, né? O século XIX e o século XX teve como eixo fundamental o Oceano Atlântico. Era essa relação Europa-Estados Unidos, ou Estados Unidos-Moscou, durante a Guerra Fria, que definiu os futuros da humanidade. Esta mudança que eu estou procurando descrever transforma o Pacífico no eixo fundamental do século XXI. É claro que se a gente aceitar a ideia de que o mundo é redondo, né, ambos os mapas estão corretos, quer dizer, o corte ele vai ser arbitrário. E porque a gente se habituou e a gente sempre leu, sempre não é a expressão, mas a gente se habituou a ler esse mapa, porque ele traz embutido uma visão de mundo eurocentrista, em que a Europa é o núcleo desse processo de poder. Só que agora nós estamos vendo o mapa, e a primeira vez que eu entrei em contato com esse desenho foi quando eu fui morar em Pequim e percebi que nós estávamos diante realmente de uma mudança de padrão histórico, saindo da era do eurocentrismo para a era do Pacífico. Quais são algumas das consequências desse processo, antes de tentar um pouco destrinchar cada um deles? Então, Deng Xiaoping é uma figura fundamental nesse processo. Qual é o combustível ideológico que move a China atualmente? Eu posso trazer para vocês N dados impressionantes sobre o impacto e as mudanças provocadas a partir da China em escala global. Deixa eu colocar só um aqui já, que é um dado que uma vez me chegou. Quem tuitou esse dado pela primeira vez foi Bill Gates. E uma vez eu fui a Votorantim dar uma palestra, eu fiz questão de começar a palestra por esse dado, porque ele é chocante, para a gente ter alguma noção das mudanças provocadas na China. Entre 2010 e 2013, em 3 anos, a China consumiu mais cimento, por isso que eu falei da Votorantim, consumiu mais cimento do que os Estados Unidos ao longo de todo o século XX. I repeat, para ver se eu falei certo. Entre 2010 e 2013, a China gastou mais cimento do que os Estados Unidos gastaram ao longo de todo o século XX. Não há, na história da humanidade, um processo de crescimento econômico tão intenso como aquele que a China viveu nos últimos 35 anos. A China cresceu, nos primeiros 30 anos das suas reformas, a uma média anual, gente, de 9% ao ano. Durante 30 anos. Nós, para termos uma noção, o ano em que o Brasil mais cresceu na sua história recente foi de um nível quase que chinês de crescimento, foi 2010, em que o Brasil atingiu a marca de 7%. A média do período Lula, que foi um período interessante do ponto de vista da performance econômica do país, a média foi de 4%. E nós nos refestelamos aí, as Casas Bahia venderam adoidado, quer dizer, houve um acesso ao consumo e a emergência da classe C. Porém, imaginem o impacto de um país que cresça 30 anos a uma média de 9% ao ano. A China, portanto, capitaneia esse processo. E aí o que é interessante notar são as mudanças ideológicas também que eu gostaria de ressaltar dentro do Partido Comunista da China. A China hoje, ou melhor dizendo, os chineses hoje, são responsáveis por algo em torno de 20% do consumo de luxo no planeta.
Louis Vuitton, Prada, Gucci, Ferraris, Lamborghinis. O número de chineses na lista de bilionários da Forbes é cada vez maior. Nesse contexto, faz sentido o Partido Comunista Chinês manter a mesma retórica do período maoísta e dizer que a missão histórica desse partido era, abre aspas, como se dizia no tempo de Mao, construir o paraíso proletário na Terra. Does it make sense? Não. Essas reformas implementadas pelo Deng têm seus aspectos positivos e seus aspectos colaterais negativos. Por exemplo, a crescente polarização do ponto de vista de renda. Você tem, naturalmente, um aumento da renda média, mas você tem o surgimento de dois fenômenos até então inexistentes na história chinesa. Primeiro, os bilionários, do ponto de vista de como eles são hoje. Claro que sempre houve elite chinesa, mas os bilionários no número e na importância na economia do país. E dois, o que é mais relevante, a nova classe média chinesa. Os números variam, e você pode usar N critérios para qualificar o que seja classe média. Mas o fato é que há pelo menos 300 milhões de chineses hoje com consumo semelhante a uma classe média ocidental. Podemos também, repito, passar horas discutindo qual é o critério de definição de classe média, se é por renda, se é pelo número de carros, se é pelo número de quartos no seu lar. Mas, independente de qualquer discussão mais econométrica, o fato é que hoje existe algo que jamais existiu em 4.000 anos de história chinesa. O quê? Classe média. Eu vou dar uma definição super científica e chique de classe média. Classe média é tudo aquilo que estará entre o topo e a base da sociedade. Mas isso provoca, então, uma mudança, uma necessidade de revisão dos objetivos estratégicos e históricos do Partido Comunista. Eu não posso mais, Deng Xiaoping, que faleceu em 97, Partido Comunista, manter a retórica, a ideia de que nós estamos construindo, naquele país, um paraíso proletário. Qual é o combustível ideológico da China no século XXI? Qual é o combustível ideológico do Partido Comunista de Deng Xiaoping? Zhongguo é China em chinês. Esses são os caracteres que descrevem essa palavra aqui transliterada para o nosso alfabeto. Zhongguo. O que significa Zhongguo? O Império do Meio. O que denota que a China, uma civilização milenar, 4.000 anos de história, tem uma percepção de si mesma sinocentrista. Ora, se eu me defino como o Império do Meio, e tem um amigo meu que diz que esse é o momento argentino da China, em que ele se define como o centro do mundo. Não tem argentino na plateia, né? Às vezes eu lembro isso, é importante se perguntar, né? O fato é que a China tem uma percepção e uma visão de mundo sinocêntrica. The Middle Kingdom, o Império do Meio. Ora, por que eu me defino como Império do Meio? Porque, ao longo da minha história milenar, eu me vi como ou o principal centro de produção cultural, científica e tecnológica, ou um dos principais centros. Eu, China, inventei bússola, pólvora, tem italiano na plateia? Não. Macarrão, sorvete, tem egípcio na plateia? Não. Papel. Eu inventei o papel higiênico. É verdade, uma das contribuições da China para a humanidade foi o papel higiênico. Eu inventei kite, eu inventei o papagaio. Como se fala porcelana em inglês? China.
Portanto, eu me percebo, eu, China, como um polo extremamente relevante de produção científica, tecnológica e cultural. Claro, eu passei 200 anos, e eu repito a definição do Partido Comunista Chinês, 200 anos de humilhação e vergonha. Os séculos, final do século XVIII, século XIX, século XX, foram anos em que a China, repito, chegou a ser conhecida e descrita como o homem doente da Ásia. Mas espera lá. Comigo, Deng Xiaoping, a história começa a mudar. A minha missão histórica, Partido Comunista Chinês, ainda que eu mantenha a nomenclatura de Partido Comunista, já não é mais criar a sociedade igualitária imaginada pelos cânones do marxismo-leninismo. A minha missão é fazer com que a China volte, palavras do Partido Comunista, volte ao lugar de onde ela nunca deveria ter saído, o centro do mundo. Ou seja, trocando em miúdos, a China, o Partido Comunista, se alimenta ideologicamente de uma percepção nacionalista. A minha tarefa hoje é, a partir da recuperação econômica, a partir da recuperação política e, portanto, a partir da recuperação militar, fazer com que a China não seja coadjuvante no cenário global, que a China seja, portanto, protagonista, volte a ser Zhongguo. Vamos agora parar um pouquinho o processo de China e ver alguns dados para ilustrar esses processos em curso do que eu chamo de megatrends. Olha a classe média global, né, 1,8 bilhão de pessoas em 2009, 3,2 bilhão em 2020, e olha para 2030 a perspectiva de um crescimento impressionante dessas novas classes, que, numericamente falando, se concentram essencialmente no continente asiático. Olha que impressionante esse dado, ou esse gráfico, que ele mostra o consumo da classe média global entre 2000 e 2050. Olha, no ano 2000, o percentual que corresponde a europeus e americanos. Olha aqui. Olha o percentual do Japão, olha o percentual de outros países asiáticos, olha a participação de China e Índia, do ponto de vista de consumo de classe média há 16 anos apenas. Olha a mudança do padrão de consumo de classe média prevista para 2050. Olha o emagrecimento europeu, norte-americano, japonês, ou seja, lembram-se quando, do início da minha fala, eu dizia que o capitalismo tinha chegado à conclusão que os chamados países industrializados tradicionais estavam esgotados ou saturados do ponto de vista da sua capacidade de consumo. E olha como os asiáticos, excetuando o Japão, claro, outros países asiáticos, Índia e China, aumentam a sua parcela. E nós aqui, né, no Others. Mas a gente até, teve um período aqui de 2010 que a gente até aumentou a nossa participação. Esse é outro dos 3 pilares, classe média, urbanização. Esse é um dos mais impressionantes também, mas que eu acho que nos toca pouco enquanto brasileiros. Porque, para nós, a nossa curva de urbanização já foi muito significativa ao longo das décadas passadas. Então, as nações latino-americanas, em particular o Brasil, já têm níveis de urbanização acima de 80%. Mas eu costumo dar um dado, eu tenho 50 anos, eu me lembro na minha infância, quando o Brasil ainda não tinha esse grau de urbanização, quando as nossas funcionárias domésticas chegavam às nossas casas e tinham muito pouco acesso a mecanismos urbanos. Ou seja, há uma mudança
clara no Brasil, que a gente percebe, a gente da minha geração, vê claramente como esse processo de urbanização sim impactou mudanças de comportamento e de hábitos ao longo das últimas décadas. Mas esse processo de urbanização, gente, ele é mais impressionante aqui, ó, na Ásia. De novo, um dado daqueles que, se eu quisesse ficar aqui a noite inteira desfiando dados impressionantes sobre a China, a gente sairia umas 3h, pelas minhas contas. Mas tem um dos dados mais impressionantes sobre as mudanças da China, que é a urbanização. Quando eu cheguei a Pequim, em 1994, eu cheguei a Pequim porque eu não queria voltar ao Brasil. Eu tinha ficado 4 anos em Moscou, acompanhando o fim da União Soviética, de 90 a 94. Não estava a fim de voltar ao Brasil, mas precisava fazer uma proposta ao jornal, né, que fizesse sentido jornalístico. Eu não podia propor Monte Carlo, até pensei em propor Monte Carlo, mas imaginei a reação do seu Frias olhando para mim e falando, esse trouxa acha que eu vou pagar um correspondente e vai ficar em Monte Carlo, né? E aí eu tive a ideia de China, o jornal topou, e fui lá eu desembarcar em 1994 em Pequim, e cá entre nós, quando eu desembarquei em Pequim em 94, o mais perto que eu tinha chegado ao Oriente foi quando eu fui à Feirinha da Liberdade, aqui em São Paulo. Não, na verdade, eu estou sendo injusto comigo. Eu fui ao Extremo Oriente, quando eu morava em Moscou, eu fui até a península do Kamchatka. Vocês que jogaram War, lembram-se que sempre teve a polêmica se de Vladivostok pode atacar o Alasca ou não. E eu fui até aquela península do Kamchatka. Mas, claro, aquilo é Extremo Oriente do ponto de vista geográfico, mas não é Extremo Oriente do ponto de vista político e étnico, porque os russos colonizaram aquelas regiões. Quando eu cheguei a Pequim, qual foi uma das minhas grandes surpresas e descobertas ao saber que, em 1994, perto do final do século XX, 80% dos chineses ainda viviam no campo. 80%. Se em 94 você pegasse Pequim, Xangai, Nanquim, Shenzhen, Tianjin, todas as grandes metrópoles chinesas, e a somasse, dava 20%. 20%. O processo de reformas econômicas iniciadas por Deng Xiaoping ocorre paralelamente ao mais impressionante processo de urbanização jamais visto na história da humanidade. Nem a urbanização do Reino Unido na Revolução Industrial, nem a urbanização norte-americana no início do século XX chegaram aos pés da intensidade e da velocidade das mudanças na China. Em 30 anos, 450 milhões de chineses. 2 Brasis. 2 Brasis, Maria. Saíram das suas casas no interior da China, pegaram a sua malinha e foram para os centros urbanos. Coisa que nós vimos no Brasil do passado, mas não na mesma velocidade. Ou seja, hoje, a sociedade chinesa já está um pouco acima do padrão asiático e, pela primeira vez, 50-50 da população chinesa, meio a meio, 50-50, está no campo e na cidade. E veja que esse processo gigantesco de urbanização na China, naturalmente, tem um impacto em escala global. E em 2014, há menos de 2 anos, pela primeira vez na história desta humanidade, metade da humanidade vive nas cidades e metade na zona rural. Com todo o impacto que essa urbanização trará, não só como desafios urbanísticos, que não é o meu expertise, mas mais urbanização, mais acesso à informação, mais acesso e possibilidade de exercer o quê? Cidadania. É no espaço urbano que o cidadão tende a se individualizar mais, a começar a exercer a consciência dos seus direitos individuais. Algo que tende a se diluir no meio rural. No meio rural, a percepção e a força do coletivo é uma necessidade quase que de sobrevivência. É no espaço urbano que o ser humano vai se atomizando e vai tomando consciência
e mais acesso à informação e, eventualmente, mais acesso à educação, no sentido de exercer cidadania. Então, nós temos um impacto gigantesco de urbanização no século XXI, sobretudo em sociedades como Ásia e a África subsaariana. Claro que os índices de Europa, América Latina, América do Norte e Oceania já são bastante elevados, mas a gente já começa a ver uma tendência gigantesca de urbanização em escala global. Então, vejam, 2 pilares a gente já abordou. Mais classe média, mais consumo, mais urbanização. Classe média de urbanização. Diga. Claro. É. Deixa eu perguntar uma coisa. Você combinou alguma coisa com ele que antecipou a história da secretária assassina? Não. Você nem conhece ele? Bom, mas os dois já anteciparam o fim da história. Ele, quando disse China, e você... Porque dos finais da minha apresentação para vocês é o potencial de mudanças que advém de onde? Da Índia. A Índia, a China, hoje, já tem uma divisão de rural e urbano de 50-50, praticamente. O governo chinês começa a tirar o pé do acelerador, em vários aspectos. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Mas quem hoje tem o maior reservatório e a necessidade de urbanização para utilizar isso como um estímulo e uma mola propulsora de mudanças é a Índia. Então, nós vamos ter, em escala global, um ritmo menor, mas, sem dúvida nenhuma, ainda a Índia vai alimentar bastante esse processo. Revolução tecnológica. Vejam, mais de 600 milhões de chineses têm acesso à internet hoje. Esse é um dos paradoxos e um dos desafios do socialismo com características chinesas. Mas esse é o paradoxo deles. Como é que eu mantenho... Lembra-se do contrato social que eu impus a vocês? Daqui para cá vocês podem ganhar dinheiro, virar bilionário, mas daqui para cá o poder político é meu. Na China não há liberdade plena de expressão, não há liberdade plena de organização política. Agora, como é que você consegue? Esse é o grande desafio do Partido Comunista Chinês. Olha o número de usuários de internet na Índia, Brasil, Rússia. Ou seja, o Partido Comunista Chinês é colocado diante de um dilema. Eu tenho e tento controlar o fluxo de informações na internet. Ao mesmo tempo, para manter uma economia vibrante e moderna, eu preciso do quê? De internet. Então, se você chegar hoje a Pequim e, por hipótese, usar um provedor chinês e digitar ali www.cnn.com, não vai carregar. Não tem Facebook. Não tem Twitter. O Baidu, as versões chinesas, o Weibo. Né? Mas esse é um dos grandes desafios para o Partido Comunista. Eu vou ter mais classe média, mais cidadãos urbanos, mais fluxo de informação. Pois bem, quais são os impactos geopolíticos, alguns deles que a gente tem em função de toda essa história? Fala. É curioso, boa observação. Formalmente, vocês já viram que a bandeira chinesa, que tem uma estrelona e 4 estrelinhas no fundo vermelho? Porque existem... a estrela grande é o Partido Comunista. E as estrelinhas pequenas são partidos irmãos que fizeram a revolução com a China. Com o Partido Comunista. Na prática, só existe Partido Comunista. Os outros ali estão literalmente para inglês ver. Ora,
Qual é hoje a prioridade dos Estados Unidos em função dessas mudanças dramáticas? O presidente Barack Obama já deixou claro, mudança de pivô para a Ásia. Ou seja, os Estados Unidos estão empenhados em mudar o pivô para o continente asiático. O que quer dizer pivô? O pivô da política externa é o núcleo. Qual foi o pivô? É aquela região que mais demanda e absorve recursos humanos, financeiros e militares de um país na formulação da sua política externa. Quem era o pivô da política externa norte-americana na Guerra Fria? Europa. Afinal, era ali que eles ficavam face to face com os soviéticos. Qual foi o pivô da política externa norte-americana pós-Guerra Fria? Oriente Médio. Por quê? Petróleo e terrorismo. Já o presidente Bush pai, lá atrás, no início dos anos 90, já antecipou que era fundamental para os Estados Unidos transferir o pivô do Oriente Médio para a Ásia. Só que nenhum presidente norte-americano conseguiu reunir as condições necessárias para fazê-lo. E Barack Obama é o primeiro que tem conseguido, definitivamente, e lentamente, não é um processo brusco, ir transferindo recursos políticos, financeiros, humanos e, sobretudo, militares do Oriente Médio para a Ásia. 2 fatores explicam o pivô para a Ásia. Primeiro, é claro, conter a expansão da China. Ora, se eu, Estados Unidos, não mantiver uma presença importante aqui na Ásia, a tendência é que a China se transforme em potência hegemônica, engolindo seus vizinhos e controlando o continente. Olha um dos paradoxos e ironias da história. Olha aqui o pequeno Vietnã. Quem não lembra da sangrenta guerra do Vietnã, período emblemático da Guerra Fria? Os Vietcongues e o Partido Comunista do Vietnã contra os norte-americanos. Ironia da história. O Partido Comunista do Vietnã continua no poder. Implementou, a partir dos anos 80, um processo de reformas à la China, chamada Doi Moi. Quem é hoje, em 2016, o maior aliado militar do Vietnã governado pelo Partido Comunista? Os Estados Unidos da América. Por quê? Quem se transformou nos últimos anos na maior ameaça para o pequeno Vietnã? A China. Os 2 países, inclusive, já foram à guerra tão recentemente quanto 1979. O Vietnã morre de medo do quê? Da hegemonia do grande vizinho. E pede ajuda militar para quem? Aos Estados Unidos. Hoje, repito, o maior aliado militar do Vietnã, do Partido Comunista Vietnamita, são o antigo inimigo da Guerra Fria, os Estados Unidos. Porque ambos convergem na necessidade de conter a expansão da China. Como se traduz na prática essa mudança de pivô? Primeiro, Obama, Estados Unidos, já estou começando a contemplar a hipótese de sair do Oriente Médio. Primeiro, porque eu já observo uma diminuição da minha necessidade em relação ao petróleo do Oriente Médio. Talvez vocês já tenham ouvido falar de uma revolução que está acontecendo lentamente nos Estados Unidos, chamado gás e óleo de xisto. A possibilidade de você obter petróleo e gás a partir de uma camada rochosa que, uma vez dominada essa tecnologia, os Estados Unidos se transformarão não apenas em autossuficientes, se transformarão em exportadores de gás e petróleo. Opa! Com o xisto, portanto, Estados Unidos, diminuo a minha dependência em relação ao Oriente Médio. Essa é uma revolução em curso. Aliás, vocês devem ter acompanhado no noticiário a baixa histórica dos preços do petróleo nos últimos meses. Não, é o contrário. O xisto não está ainda tão barato. E a Arábia Saudita, que tem medo do xisto, concordam? Quem que vai perder se o xisto der certo? A Arábia Saudita. Ela joga os preços do petróleo para baixo. Com que objetivo? De tornar o xisto caro.
Ah, diga lá. A Malásia? Bom, a Malásia é um dos novos tigres asiáticos aqui. É um país que sofre um processo intenso de revolução econômica, é um país muçulmano, mas não é um dos grandes e maiores players. Mas é um país importante regionalmente, mas só regionalmente. Então, eu, Estados Unidos, começo a tirar a presença do Oriente Médio e vou para a Ásia. Por dois aspectos, repito. Primeiro, conter a China. Segundo, ora, o que esse gráfico aqui me ajudou a entender? Que o modelo norte-americano e europeu, baseado no consumo, foi para o espaço com a crise financeira de 2008 e 2009. Estados Unidos e Europa, hoje, se empenham em redesenhar as suas economias a fim de ganhar e recuperar produtividade, competitividade e capacidade de exportar bens e serviços. Ora, eu, Estados Unidos, portanto, tenho um interesse estratégico em estar mais presente num continente, aí tem até a ver com a história da Malásia. Qual é, portanto, a região do planeta mais promissora do ponto de vista de mercados consumidores de informação? A Ásia. Então, é para lá que eu vou. Eu, Estados Unidos, vou por uma questão geopolítica, conter a China, e por uma questão de estratégia econômica. Eu, se quero mudar um modelo baseado em consumo, que foi para o espaço, num modelo baseado em exportação de bens e serviços, eu tenho que estar bem posicionado aqui. Eu trouxe aqui um exemplo de um bloco comercial que traduz, na prática, a mudança de pivô. Os Estados Unidos lideram a criação do maior bloco comercial, o maior bloco de livre comércio já visto na história da humanidade, reunindo 12 países banhados pelo Oceano Pacífico, incluindo países aqui da região, como Japão, Vietnã, Malásia, Austrália, Pequeno Brunei, e países também da América Latina, México, Peru e Chile. Oi? O Panamá, não, no TPP não. O Panamá está na fila de espera de entrar na Aliança do Pacífico, que é uma aliança dos países latino-americanos voltados para o oceano, que tem México, Colômbia, Peru e Chile. E o Panamá e Costa Rica estão na lista para entrar no... Só concluir o raciocínio e já te passo. A parceria Transpacífico, maior bloco comercial já pensado na história, ou seja, livre circulação de bens e serviços entre esses países. 12, repito. Quem está de fora? Não, isso tudo bem, isso a gente já sabia. Até porque a gente tem uma desculpa, a gente não é banhado pelo Pacífico. A China. Ou seja, a China é Claro que os Estados Unidos também têm uma relação de interdependência com a China. Empresas norte-americanas investem, o governo chinês compra títulos americanos, mas, ao mesmo tempo em que há uma relação de interdependência, há também uma relação muito forte de rivalidade. Uma outra historinha recente, que eu não sei, eu tenho a percepção de que no Brasil teve uma repercussão limitada, é uma outra maneira de a gente ver esse great game jogado hoje no continente asiático. Ora, de um lado, os Estados Unidos montando um bloco comercial, escanteando a China. Só que antes, ainda na hora dessa disputa, olha o que a China fez no ano passado. Anunciou a criação, na verdade, foi no começo desse ano, na virada do ano passado para esse, a criação de um BNDES com mais de 30 países como membros fundadores. A China, ao criar esse AIIB, criou uma estrutura paralela para fomentar o investimento em infraestrutura no continente asiático. Olha o número que impressionante. Avalia-se que entre 2010 e 2020, a Ásia precisará de 8 trilhões de dólares de investimento em infraestrutura. Vamos lembrar, por exemplo, da urbanização da Índia. E por que a China cria esse banco? Porque já existe, historicamente, um BNDES da Ásia, criado a partir dos acordos de Bretton Woods, do pós-guerra. O acordo de Bretton Woods era liderado por quem? Estados Unidos.
Então, criou o FMI, criou o Banco Interamericano de Desenvolvimento, e, para a Ásia, criou o Asian Development Bank. Ao longo de décadas, adivinha onde está baseado o Asian Development Bank? Em Tóquio. O diretor é sempre japonês, e a influência maior é sempre americana. A China, a certo momento, disse, quer saber? Então, eu vou criar o meu BNDES numa sinalização de ela também começar a riscar cada vez mais forte o seu território. Adivinhem quem dois países, ou quais dois países estão fora do AIIB? Japão e Estados Unidos. Me digam um país que vocês acham que poderia estar entre os membros fundadores do AIIB. A Índia, óbvio, é o segundo maior acionista, perfeito. O maior acionista é a China, segundo é a Índia. Olha, países que deixaram os Estados Unidos louco da vida, mas aderiram como membros fundadores ao banco. Reino Unido, Alemanha, Itália, Austrália. E, para vocês ficarem felizes, o Brasil é um dos membros fundadores do AIIB. Até que esse bonde, pelo menos, a gente não perdeu. O senhor tinha uma pergunta? A Coreia do Sul também entrou no AIIB, bem lembrado. Se puder falar alto, eu agradeço. Isso. Perfeito. Olha o próximo slide aqui. Não, olha aqui. Isso aqui é uma fila de Louis Vuitton e isso aqui é um supermercado na China. Qual é a grande mudança em curso hoje na China? A China do Xing Ling, que nós nos habituamos a ver, que criou uma plataforma de exportações baseada em quê? Mão de obra barata. Essa China está deixando de existir. Essa China está hoje redirecionando o seu modelo econômico. E redirecionando em que sentido? Se antes eu, China, baseei o meu crescimento econômico em dois pilares, eu não sou arquiteto, mas eu menciono pilares várias vezes, né? Em dois pilares, exportação e investimento. Investimento do governo e investimento privado. Hoje, eu quero ter um crescimento econômico baseado em dois outros pilares. Consumo. E por que consumo? Primeiro, porque eu já tenho uma classe média. Segundo, com a crise de 2008 e 2009, a que conclusão eu cheguei? Que americanos e europeus não vão consumir nos mesmos padrões do passado. E segundo, se eu estou voltando a ser Zhongguo, o Império do Meio, eu não quero ter um modelo econômico em que eu seja tão vulnerável a oscilações externas. Eu quero ter um modelo de desenvolvimento econômico mais autônomo. Então, hoje eu quero ter um modelo econômico mais baseado em consumo e serviços. Pela primeira vez no ano passado, a composição do PIB, do Produto Interno Bruto de um país, é dividida em agricultura, indústria e serviços. Pela primeira vez no ano passado, a fatia de serviços do PIB chinês ultrapassou da indústria. E aí, a gente está se aproximando do final. Tem uma pergunta aqui. Há vários, com razão. O problema é que esse debate, que é absolutamente pertinente, mas ele embute as opções estratégicas de países como China e Índia e outros países emergentes, que baseiam o seu crescimento econômico, sobretudo no consumo. Mas é uma discussão altamente pertinente. Há vários gargalos para a China. Eu não quero aqui, em hipótese nenhuma, pintar um quadro totalmente róseo para o país. Quais são outros gargalos? Poluição. Das 10 das cidades mais poluídas do mundo, 7 estão na China. Outros gargalos. A transição, em algum momento, o Partido Comunista será colocado em xeque, pela lógica da equação que eu trouxe. Mais classe média, mais urbanização, mais revolução tecnológica, mais cidadania. Essa transição será pacífica ou turbulenta?
Não sei. Outro gargalo da China, já falei ambiental, político. Outro gargalo da China, demográfico. Ou seja, a China implementou, de 79 até o ano passado, a política de controle da natalidade. Um casal, um filho. Flexibilizou. Por quê? Porque você vai diminuindo a base de pessoas que nascem, só que o topo da pirâmide vai se ampliando porque as pessoas vão sendo mais longevas. Claro que isso é um processo global, mas na China sempre tudo ganha, né, ganha um impacto muito mais colossal. Então, hoje, só aqui para concluir, nós temos um lugar aqui que eu tenho chamado de o novo Golfo Pérsico. Como o Golfo Pérsico foi um dos lugares mais tensos e nevrálgicos, porque aqui, historicamente, a passagem e o fluxo de petróleo alimentou a economia global durante décadas. Hoje, nessa mudança de pivô para a Ásia, o novo foco de tensões é esse Mar do Sul da China. A China, com o seu fortalecimento político, econômico e, consequentemente, militar, reivindica e busca controlar essa região aqui, que é estratégica. Por quê? É o controle da rota entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Os Estados Unidos, a pedido de países da região, como Vietnã, Malásia, Taiwan, Filipinas, têm aumentado a sua presença militar aqui. Com que objetivo? Justamente evitar que a China assuma definitivamente o controle dessa região tão estratégica. Voltando à China, portanto, essa China que se fortalece, mas está diante de enormes gargalos, passa a ter um novo modelo de desenvolvimento. O atual presidente Xi Jinping quer um crescimento mais lento e mais voltado para buscar sustentabilidade, inclusive, porque eles também sabem disso. Então, ela quer passar, e está passando, do patamar de 9%, 10% ao ano para 6,5% ao ano. Que inveja, né? Agora, os gargalos são enormes. Tem um outro gargalo, porque esse talvez seja mais de curto prazo. O problema da dívida chinesa. Bancos estatais chineses estão altamente endividados e, como ali não é um regime de transparência, boa parte dos créditos foram cedidos a partir de questões políticas e não necessariamente de questões econômicas. Há um medo, então, que haja uma quebradeira de bancos. São 4 grandes bancos estatais chineses, mas isso há quem diga que o governo chinês vai administrar sem problemas. Do ponto de vista, e para ir concluindo, dos megatrends, a China, portanto, passa do modelo exportador de mão de obra barata para um modelo baseado cada vez mais em consumo interno e serviços. E quem se candidata a ser a China nos próximos 30 anos? Ou seja, ter o papel de oferecer para a economia global mão de obra barata, um processo de urbanização acelerado e, portanto, ser, nos próximos 30 anos, o que a China foi nos últimos 30. A Índia. 70% da população indiana ainda vive no campo. E, portanto, o país tem um enorme desafio no sentido de urbanizar e gerar empregos. O atual primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, inicia uma campanha hoje em curso, tentando fazer da China a plataforma de exportação dos últimos 30 anos que a gente viu na China, na Índia. E o slogan da campanha é Make in India, faça na Índia. Porque eles estão com um monte de créditos podres que a inadimplência é crescente, porque boa parte desses empréstimos foram dados com critérios políticos e não com critérios econômicos. Então, há um medo de que possa acontecer com bancos chineses o que aconteceu nos anos 90 com bancos japoneses. E aí, se você tiver uma quebradeira do sistema bancário, você está inviabilizando a circulação
sanguínea do sistema econômico, já que os bancos são o coração, em boa medida, desse sistema. Vamos ver, para terminar, portanto, um rápido vídeo de 1 minuto de como a Índia quer se posicionar e atrair investimentos para ela ser, nos próximos 30 anos, o motor da economia global, como a China foi nos últimos 30. Vamos ver? Então, a gente está aguardando ali. Será que ele ainda está lá ou ele já foi para a Índia em busca de emprego? Podemos passar? Ele está lá? Vamos lá. Bom, gente, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Espero que tenha sido útil. Obrigado. Boa noite. Obrigado.